Bom, desde que a ocorrência foi registrada na segunda-feira, houve um esforço ininterrupto dos policiais civis da Delegacia de Homicídio, com o apoio de todos os policiais civis da DEIC, para identificar essa pessoa. Nós trabalhamos tanto na frente de identificação da vítima, para pesquisar eventual histórico dela de violência, quanto na identificação do próprio autor. Houve um extenso trabalho de campo dos investigadores aqui da Delegacia de Homicídios, no sentido de colher depoimentos, imagens de câmera de segurança e outros elementos de convicção e de apoio à inteligência policial, até que eles conseguiram refazer o trajeto que essa pessoa tomou para descartar as partes do corpo naquela lixeira. Com isso, nós conseguimos identificar tanto essa pessoa quanto a residência dela. Essas informações foram finalizadas ontem, no final da tarde. De imediato, eu representei ao Poder Judiciário pela expedição de mandado de busca e de prisão temporária do suspeito. E tão logo eles saíram, nós já fomos a campo, no comecinho da noite de sexta-feira. Logramos localizar esse indivíduo na via pública, e conseguimos, seja pelo horário em que se iniciaram as buscas, seja com o consentimento dele, nós conseguimos também dar cumprimento ao mandado de busca domiciliar ontem. O local, a residência dele, apresentava vários elementos de interesse para a investigação, por isso que eu acionei a perícia técnica para o local. Essa perícia se estendeu por horas, um trabalho também impecável do nosso Instituto de Criminalística, e lá nós conseguimos identificar vários vestígios de sangue oculto, ou seja, tinha havido um grande derramamento de sangue naquele imóvel, e ele tentou ocultar tudo isso lavando. Tinha recipientes ali de produtos de limpeza já vazios, Ele chegou a pintar as paredes do imóvel numa tentativa de mascarar as manchas de sangue que haviam respingado. Porém, os peritos conseguiram identificar esses vestígios, seja no imóvel, seja em vestes, na mochila que ele usou para carregar as partes do corpo. Então, tudo isso já foi objeto de análise, Esses objetos foram apreendidos, e agora, com base nessa bela colheita de material que nós tivemos ontem, nós vamos prosseguir com as investigações. Como ocorreu o crime, inicialmente, ali dentro da casa do... A residência é uma residência de fundos, de apenas 2 cômodos, é como se fosse um quarto e uma cozinha só. Pela que a perícia apontou, essa vítima estava deitada na cama, O que não foi possível precisar com exatidão até o momento foi se ele havia estrangulado ou quebrado o pescoço dessa vítima, ou se ela estava dormindo e assim ele desferiu várias facadas contra ela. Mas a dinâmica, preliminarmente, ainda não laudada, que nós temos é que isso se iniciou no quarto, teria naturalmente que passar por essa cozinha para que saísse daquela residência, e aí poder passar pelos fundos da casa. A mulher da companhia. Quando nós identificamos esse suspeito, nós tínhamos a esperança de já identificar a vítima, porque ele ostentava registros anteriores com a mesma companheira, esposa, namorada, por violência doméstica. Então nós suspeitamos que aquela pudesse ser a vítima. Só que isso não se verificou, Ele, apesar de ele ter admitido o crime, ter começado a conversar conosco ontem durante a captura, ele não estava em muito bom estado de consciência, ele havia bebido, havia usado drogas, e segundo ele, essa vítima é uma mulher que ele havia conhecido havia poucos dias ali na rua, levou para casa. Nós estamos deduzindo que ele não teve relação sexual com ela, ainda a se apurar se consentida ou não, e em algum momento desse, entre muitas aspas, relacionamento, houve alguma desavença ali e ele acabou por ceifar a vida dela. Ele admitiu, então? Sim, informalmente, os policiais no local, ele admitiu. Mas ele falou o porquê? Não, ele não chegou a conversa não chegou a esse ponto. Agiu sozinho levar essas partes desse corpo? E qual que é a profissão dele, doutor? Ele é um açougueiro de 28 anos, e tudo indica que ele agiu sozinho.
Doutor, a distância da casa dele das lixeiras onde foram encontradas as partes do corpo dessa mulher, qual que é a distância e como é que ele levou esse corpo dela em vários recipientes, sacos, até a lixeira? A distância, a variar de uma para outra lixeira, né, das duas que foram usadas, ela varia entre 600 e 800 metros. O que nós apuramos é que ele fez algumas viagens, né, da casa dele até essas lixeiras, carregando as partes deste corpo numa mochila que foi encontrada no local. Doutor, o senhor já pode falar alguma partes... coisa sobre a vítima, sobre essa mulher? O senhor já tem informações sobre ela, se ela era uma pessoa em situação de rua, se ela era uma profissional do sexo, se ela era uma mulher uma mulher comum que conheceu ele em algum lugar e iniciou um namoro com ele. O senhor já tem o nome dessa vítima, já pode falar sobre ela? Não, o que nós temos muito preliminarmente, né, são informações que foram obtidas horas atrás, ainda precisam ser apuradas, é de que se tratava de uma pessoa adicta, possivelmente em situação de rua. É o que nós temos, ele não citou o nome dessa pessoa. O doutor, consta no release que este homem é um açougueiro. Ele exercia essa função efetivamente em alguma empresa? Porque, se positivo, isso subentende que ele praticou esse crime fora do horário comercial. Então, a pergunta seria a seguinte: a polícia já tem detalhes sobre o momento exato da consumação desse crime? O momento exato da consumação desse crime ainda há de ser requerido para ele, né, caso ele opte por fornecer informações, por colaborar com as investigações. Porém, nós estamos estimando que a morte dessa mulher tenha ocorrido entre a noite de segunda para terça-feira da semana passada até a noite de sexta para sábado, né? Então, ele teve aí um período de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, 4 ou 5 dias, né, a depender do horário, para levá-la para dentro da casa dele, atentar contra a vida dela e preparar o corpo para que ele pudesse se desfazer. Qual corpo que não foram encontrados ainda? As mãos? As mãos não foram encontradas, né? É mais fácil a gente falar das partes que foram encontradas, né? Nós temos a cabeça, partes dos membros inferiores, partes do antebraço, né? Os braços com as mãos não foram encontrados, partes da pele do tórax e parte da caixa torácica. Doutor, essa vítima já chegou a ser reconhecida por algum familiar ou ainda não? Não, até o momento não. E esse autor, ele foi formalmente interrogado? Não, ele não foi formalmente interrogado, até considerando o horário da captura dele, e até considerando que por praxe, né, nós deixamos colher a versão dele como um dos últimos atos da investigação, até para que ele possa, em querendo, né, se manifestar sobre todos os outros elementos que foram apurados. As armas do crime, ou seja, do esquartejamento, foram encontradas? As facas no local da casa dele? Não foram encontradas. Segundo ele também se desfez dessas armas. Doutor, ele era uma pessoa que circulava comumente na sociedade, uma pessoa comum de conversar, ou ele apresenta algum tipo de transtorno psicológico? É de se crer que ele tenha um convívio social bastante normal, bastante tranquilo, até porque nas imagens que nós obtivemos ele aparece logo após se desfazer da última porção do corpo, por assim dizer. Ele aparece indo até um serve-festa, comprando uma cerveja e bebendo essa cerveja como se nada tivesse acontecido. Quanto tempo demorou? O dia exato que ele fez esse ato, porque o corpo foi encontrado na segunda-feira. Foi 3 dias antes, numa quinta, numa sexta? Pela necrópsia, o legista estimou informalmente o tempo da morte em 72 horas. Nós estamos contando ali da segunda-feira à noite. Então a morte é estimada para ter acontecido na noite de quinta, sexta-feira, provavelmente sexta-feira. E ele disse que conheceu essa mulher de domingo para segunda. Então ele teve os dias úteis, assim dizer, da semana passada para fazer todos esses atos. Quais os crimes que ele se enquadrado? O inquérito policial foi instaurado por homicídio e ocultação de cadáver, né? Nós já estamos passando por essas características para um feminicídio.
E há também de se perquirir se houve essas relações sexuais e se elas foram consentidas ou não, ele pode responder também por estupro. Esse homem tem passagem, doutor? Outras anteriores? Tem passagens policiais por violência doméstica. Doutor, quando o senhor fala que há uma dúvida se ele manteve relação com essa mulher, na perícia não deu para descobrir isso no corpo dela, nas partes que já foram encontradas? Não. Pelo que havia do corpo a ser examinado, não foi possível verificar até o momento. Ele está preso aqui na DEIC e vai ficar aqui preso por quanto tempo agora? Sim, ele está preso temporariamente por 30 dias, podendo ser prorrogada essa prisão por outros 30 dias.